Olá, boa tarde a todos. O meu nome é o Branquinho, gostaria de vos agradecer a vossa presença. Sou o vice-presidente da EQS Global, responsável pela EQS Digital, que é a área de digitalização e de R&D da EQS. A EQS, para quem não nos conhece, tem 4 grandes áreas de atuação. A primeira, gestão de ativos, onde fazemos tudo o que são auditorias técnicas, inspeções, ensaios não destrutivos, ou seja, basicamente tudo o que está associado ao ativo e a saber a performance dele, a integridade dele e também a parte da notificação. Gestão de risco, onde fazemos a supervisão de segurança e ambiente, segurança industrial, consultoria ambiental e segurança no processo. Depois temos o software e inovação com 2 grandes vetores, uma a nossa plataforma UNO, que vos vou falar um bocadinho sobre ela na apresentação seguinte, e parte de investigação e desenvolvimento como ferramenta de apoio às nossas operações. Contudo, normalmente nestes processos de digitalização há sempre necessidade de dar apoio aos clientes na parte de consultoria, outsourcing técnico e formação, que é a 4ª área. Mais recentemente, a EQS foi adquirida por um grupo que se chama Kiva, é um grupo holandês multinacional que está presente worldwide, no mundo todo, nasceu em 1948 nos Países Baixos, na Holanda, e é membro de SHV, do grupo SHV. Portanto, nós estamos presentes em mais de 40 países, trabalhamos em rede, portanto, trabalhamos como sendo só uma única empresa, o que nos permite ter os recursos toda a organização disponível em todos os locais e somos mais de 10 mil colaboradores. Temos 4 grandes garantes da empresa: qualidade, segurança, aqui safety, os ingleses têm security e safety, portanto nós é a mesma, é segurança, saúde e sustentabilidade. Para quem? Para os nossos clientes, para os nossos empregados, para os nossos colaboradores, para a sociedade, para todo o living environment, para todo o nosso mundo. Eu não consigo falar de todos, que o tempo é curto, mas eu gostaria de falar em especial da sustentabilidade. E como a sustentabilidade e a inovação são 2 partes da mesma equação. E existe a necessidade de considerar, isto é a visão EQS, ok? Que o binómio sustentabilidade e inovação tem que estar presente em tudo isto. E para fazer este exercício, faço-vos a pergunta sobre qual é o fator comum em todas as fases da evolução industrial? A inovação. Porquê? Porque o momento em que estamos hoje faz parte de uma série de fatores internos e externos que fazem com que nós tenhamos um equilíbrio, como se fosse um máximo local. E esse máximo local é a sustentabilidade. Contudo, sempre que alteramos alguma destas variáveis, sempre que alteramos uma destas forças, seja por força da inovação, alteramos o novo máximo local. Ou seja, alteramos a sustentabilidade, a nossa visão da sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade é algo dinâmico, que captura o momento e que projeta o amanhã, que a inovação potencia. Como é que nós, na EQS, vemos a inovação, como é que nós tratamos a inovação internamente? Em 4 grandes verticais. Monitorização. A monitorização da corrosão, como eu vos disse, é uma das grandes vetores da nossa gestão de ativos. Através da comunicação, para trazer esses dados para os computadores para os trabalharem, nos algoritmos de inteligência artificial e depois a computer vision, a visão computacional. Para cada um destes exemplos, trago-vos aqui uma solução da EQS. Este caso concreto é o nosso sistema de detecção de fugas. É algo muito importante, é algo que é legal, que é obrigatório ter compliance, identificar as fugas, e nós desenvolvemos o nosso sistema que usa fibra óptica, usa a nossa plataforma UNO, para quê? Para identificar em tempo real onde está a acontecer a fuga. A linha azul simboliza a fibra óptica, a fissura encontra a fuga, ao alerta esse que depois despleta todo o processo de tratamento
das organizações. O outro passa pela mobilidade, comunicação. Este é um exemplo num dos nossos clientes, onde ele está a usar HoloLens. Não sei se todos conhecem aqueles sistemas de realidade aumentada, em que todo o processo pode ser consultado no telefone, no computador ou no HoloLens, e basta olharem para um QR Code que estão espalhados por todas as instalações e têm acesso a toda a informação, não só nas palmas da mão, mas também nos vossos olhos, que vos permite depois chamar Remote Assistance, chamar outros modos de trabalhar. Comunicação. E a comunicação passa muito pela capacidade da AI para identificar problemas. Aqui trago-vos uma solução. O que nós conseguimos fazer nesta solução é fazer um laser scanning com fotos, identificar todas as anomalias, recorrendo à inteligência artificial, e o sistema algoritmia identifica aquelas luzinhas, estas cores amarelo, vermelho e azul, como sendo cada uma das tipologias das falhas em tempo real e permite, inclusive, filtrar pela criticidade e pela dimensão da mesma, gerando depois, terem acesso às fotos e gerando todos os relatórios necessários para que toda a organização consiga entender a criticidade de cada uma destas patologias. Por último, a parte de a Computer Vision para identificar sistemas EPIs ou PPIs, dependendo se é português ou inglês. Por acaso, isto é no meio das instalações, temos aqui o diretor de gestão de ativos, o Luís Nicolau, em que nós conseguimos identificar em tempo real se os nossos colegas estão a utilizar os EPIs ou não, e no caso de não estarem, há logo um alerta. Estes são 4 projetos, 4 verticais relevantes para a inovação, e como eu vos disse, este processo de inovação permite o quê? Alterar o status quo, alterar como nós vemos a sustentabilidade, alterar como nós vemos o amanhã e potenciá-lo hoje. A seguir vamos ter os nossos colegas. Cláudia, aqui a minha colega Cláudia vai poder apresentar o painel. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Disponham, depois teremos a oportunidade para fazer perguntas. Muito obrigada, Branquinho. Vamos então continuar com a nossa sessão e com os nossos convidados. Eu vou começar por convidar o Luís Nicolau para poder fazer a sua apresentação. O Luís é o diretor de Gestão de Ativos e Engenharia nas Águas do Norte, é membro da Comissão Especializada de Gestão de Ativos da APDA. É licenciado em Engenharia Civil pela FEUP, Master of Science in European Construction Engineer e, mais recentemente, cursou o Programa Avançado para Chefias da Universidade Católica Portuguesa e o Programa Oportunidades, Desafios e Prioridades, organizado pela Porto Business School. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Depois desta apresentação brilhante aqui do Hugo Branquinho, os desafios, mas também já não há muito a fazer, porque a apresentação já está feita, é só tentar abrilhantá-la o mais que puder. Mas primeiro cumprimentar todo o auditório, aqui algumas caras conhecidas também, e agradecer à EQS por este convite, para este tema que me é tão caro, como quem me conhece sabe, de que a gestão de ativos tem sido o caminho que eu tenho feito, principalmente no setor da água, e até a feliz coincidência do meu próprio percurso individual e o percurso da gestão de ativos no setor da água, sendo que eu em 2003 ingressei na Águas de Trás-os-Montes de Alto Douro ainda, e fui fechado pela sorte, na altura fiz parte da geração que fez acontecer o milagre português, não é? com a infraestruturação que aconteceu, e nós em Trás-os-Montes de Alto Douro e podermos colocar o país no pelotão da frente relativamente a esses investimentos, a idade também ajudava, na altura foi uma época de ouro, construímos barragens, construímos retas, construímos hectares, condutas, foi realmente uma panóplia de acontecimentos. Em 2009, ainda na mesma empresa, depois houve o convite para eu assumir a parte da manutenção. Um engenheiro civil olhou para esse convite com um pé atrás, naturalmente, não fiquei assim muito satisfeito, mas rapidamente percebi a bondade do convite, foi mais até por causa da empresa do setor empresarial do Estado,
e havia a necessidade da contratação pública, mas cedo, em 2012, por volta disso, começamos, o nosso entusiasmo pela gestão de ativos começou no grupo também a ser uma evidência e começamos a abraçar, nessa altura o investimento já estava feito e juntamente com a manutenção começamos a abraçar a gestão de ativos. E daí, já na Águas do Norte, provavelmente terá surgido o convite para depois assumir a direção de gestão de ativos e engenharia, por eventualmente também ter as valências das duas áreas. Relativamente, queria só contextualizar aqui um pouco a apresentação, isto da gestão de ativos nas utilities e no caso da água, e muito rapidamente, só para há um ou outro aspecto mais importante, e um deles é, sem dúvida nenhuma, a infraestruturação, a necessidade de termos um investimento inicial muito impactante, que faz com que estas empresas sejam todas de capital intensivo, naturalmente que depois não há concorrência, ninguém vai construir uma barragem ao lado da outra, nem um cano ao lado do outro, nem um reservatório, e temos a exclusividade do serviço, daí a necessidade de um regulador, neste caso a ERSAR, para que possamos todos ter o objetivo comum, que é de um preço que seja minimamente justo, e o que é isto, um preço justo? É um preço em que seja o mínimo possível, de maneira a garantir a sustentabilidade do negócio da água, e aqui quando falamos da sustentabilidade do negócio da água não falamos só da vertente económica, falamos também de todas as vertentes, naturalmente, e a sustentabilidade, como disse o Branquinho muito bem, está na ordem do dia. E relativamente se calhar voltando aqui um bocadinho atrás, só dizer que relativamente aos às empresas da água, é que as atividades ou as áreas mais impactantes e onde estão estes ativos, e o que importa sobretudo, é naturalmente a produção e a distribuição. Na água percebe-se melhor, porque é a produção de água bruta em água tratada e a distribuição até ao consumidor final. Nas águas residuais estará aqui mais a distribuição como a recolha dessas águas residuais e a produção, que é a produção no efluente final, que seja possível descarregar no meio receptor, ou então agora para aproveitar para regas e para tudo mais, como sabemos. Contextualizando também aqui um pouco a gestão de ativos e fazendo uso daquilo que está inscrito na 55.001, que é a atividade coordenada de uma organização para percepcionar e gerar valor a partir dos seus ativos. E este gerar valor será basicamente entre o equilíbrio do risco, do custo e do desempenho, percebendo nós que se quisermos ter pouco risco temos que ter custos de investimento e de manutenção muito elevados. Se quisermos ter riscos um bocadinho mais, tivemos com a capacidade de assumir mais algum risco, porque temos os nossos procedimentos mais ou menos controlados, podemos também ter aqui um decréscimo dos custos, e sendo que o desempenho também faz este balanço, e esta gestão integrada é aquilo que nos deve orientar numa gestão de ativos eficiente. Embora no meu percurso a gestão de ativos tenha surgido já numa fase posterior à infraestruturação, que já foi com a manutenção, importa principalmente nestes casos das utilities e da água, e por força daquilo que eu também disse um pouco atrás, dos elevados custos de infraestruturação que temos logo no início, de ter em linha de conta todo o ciclo de vida desses ativos, até porque se construirmos uma ETA de alguns milhares, de alguns milhões de euros mal, naturalmente não vamos poder construir outra, vamos ter que conviver com ela durante a concessão, que são uns 30 ou 40 anos, e vai-nos criar aqui algumas dificuldades depois na operação e na manutenção. Portanto, diria que essa é uma das áreas fundamentais que temos que abraçar. Naturalmente que depois também temos as atividades de OEM, da operação e manutenção, em que os seus custos terão dependentes também daquele que é o percurso que a própria entidade gestora fará, se tiver a capacidade de fazer alguns investimentos de substituição e renovação e alguma capacidade também de fazer uma manutenção preditiva. E percebe-se disto tudo que os desafios são muitos, não é? Desde logo o ciclo de vida, e este ciclo de vida que falamos atrás ainda é mais impactante, porque se pensarem bem na parte de uma entidade gestora da água, por exemplo, nós temos desde barragens que têm uma vida útil de dezenas e dezenas de anos, até os autómatos ou umas bombas que têm meia dúzia de anos,
Agora também temos novos ativos por conta do carbono zero e por conta de tudo o que está a acontecer. E estas técnicas de análise que são exigidas para cada um destes ativos são bastante diferenciadas. Isto é um desafio, porque obriga a ter equipas multidisciplinares e o que no contexto atual também não é muito fácil. A informação confiável, esta é o toque de Midas da gestão de ativos, como todos nós sabemos. Eu penso que a Águas Norte nesta fase já está praticamente na curva logarítmica de começar a recolher alguns resultados por ter esta informação já confiável. Isto demora muitos anos, isto é muito mais complexo do que se possa imaginar. E no caso da Águas do Norte, para além de todos estes desafios, ainda temos a quantidade e a dispersão dos nossos ativos que nos leva a ter aqui alguns cuidados particulares. E eu trouxe relativamente... A gestão de ativos, portanto, assentou em 3 pilares fundamentais. Por um lado, a implementação do sistema de gestão de ativos e a sua certificação, o que podia não parecer tão imediato na altura, mas até porque havia vozes discordantes que achavam que nós devíamos primeiro amadurecer o sistema e só depois podíamos avançar para a implementação e para a sua certificação. Eu desde a primeira hora disse, uma vez que já estávamos a começar um pouco mais tarde, devíamos tentar começar bem, até porque sabemos todos que os vícios que se implementam por falta de conhecimento são aqueles que são mais difíceis depois de eliminar, e optamos todos por implementar o sistema de gestão de ativos. Paralelamente e ao mesmo tempo andou o cadastro. O cadastro, se eu há bocado falei na informação confiável, ser o toque de Midas da gestão de ativos, só há informação confiável se tivermos um cadastro confiável, portanto, por maioria de razão, o cadastro confiável é o mais importante. E, por último, as ferramentas para o apoio à decisão e agora também muito com a utilização da inteligência artificial. E no caso da Águas Norte, e não só, eu acho que agora de todas as empresas, a mobilidade também é absolutamente essencial e aqui a digitalização tem um apoio absolutamente crucial nessa mobilidade. Começaria por uma ferramenta, não foi bem a primeira ferramenta, que o FICA, a ferramenta de inventariação de cadastro de ativos, não foi a primeira porque começamos com uma ferramenta parecida, ou muito idêntica, mas corporativa, só que, pronto, havia sempre algumas nuances que nós tínhamos que ir acertando e que nunca eram compagináveis com alterações numa ferramenta corporativa, e entendemos então fazer uma ferramenta à nossa medida e estamos bastante satisfeitos com esta, porque é uma ferramenta que é utilizada, não digo diariamente, mas quase, pelos nossos gestores de ativos, porque vão ao terreno, quando vão ao terreno, mesmo que não seja para fazer o cadastro, têm a obrigação e já sabem que devem consultar esta ferramenta para perceber o que é que está bem e o que é que está mal. Ela trabalha offline, o que no Portugal rural do interior é uma vantagem muito significativa, e faz a exportação da árvore diretamente do ERP da empresa, portanto temos a certeza absoluta que está sempre a utilizar aquela que é a última versão, e apresenta também essa árvore, essas localizações dos ativos em árvore. Permite fazer a atualização no terreno, conforme tinha dito, isto de acordo com a família das infraestruturas e mesmo com a subclasse dos equipamentos. Os campos já estão pré-definidos, portanto o operador ou o técnico de manutenção que está no terreno só tem que fazer a atualização desses dados. Também já trabalha com tags NFC, já abandonamos as de código de barras. Estas NFC sabem bem que é uma mais-valia, principalmente para o operador, porque chega com o telemóvel e tem logo acesso direto, não precisa de andar na árvore à procura da infraestrutura e para além de ter a vantagem de não se enganar naquela infraestrutura onde está, não é? Ou naquele equipamento onde está, a infraestrutura é mais difícil de se enganar, como é óbvio. Depois também tem a possibilidade de juntar algum registro fotográfico a esses equipamentos que está a vistoriar, que está a cadastrar, e a compilação técnica, naturalmente. E ela faz também a integração com o Máximo e depois tem que o levantamento que é feito no campo tem que ser depois devidamente balizado pelas equipas do terreno, da gestão de ativos, e ser carregado no ERP da empresa.
mas por sabermos que o cadastro nunca está atualizado. E mesmo depois, no último dia de uma prestação de serviços que tenha ido para o terreno para fazer o cadastro, eu vou-vos dizer que não está tudo bem. Primeiro, errar é humano, e depois isto é muito complexo. Mesmo nós hoje ainda temos alguma dificuldade quando surgem alguns equipamentos de saber exatamente como é que temos que os classificar, e são várias equipas que andam no terreno, portanto vai haver sempre aqui alguma dificuldade de interpretação. E nesse sentido, e quanto mais não seja também o dia-a-dia das operações, nós sabemos que há necessidades urgentes, o técnico de manutenção faz a substituição de um motor, por exemplo, e quando vamos a dar conta, ele depois diz que no dia a seguir vai fazer a substituição, mas não faz, não é? E não atualiza o cadastro, e portanto isto vai sempre acontecer. E foi quando surgiu a ideia do SIGAM, que não é mais do que aproveitar as visitas que nós fazemos às nossas instalações, que são diárias, mas não é só dos técnicos de manutenção nem dos operadores, é também a minha visita, a visita até dos administradores, a visita dos coordenadores, dos operadores, de quem quer que seja, dos responsáveis, têm a obrigação de abrir no telemóvel esta aplicação, que é muito simples, e claro que depois a informação que é dada, que se pede a um administrador ou a um diretor, não será a mesma que se pede a um técnico de manutenção, obviamente, mas eu sou capaz de chegar a uma instalação e perceber se os circuitos hidráulicos estão bem ou estão mal, e se não estiverem bem, tenho que fazer essa sugestão para a equipa do SIG, e automaticamente ela depois é validada no sistema. E isto foi uma das ferramentas mais impactantes que tivemos no nosso sistema. Por último, já vou aqui um bocadinho adiantado, peço desculpa, no apoio à decisão temos algumas ferramentas que também gostava aqui de passar muito rapidamente, mas aqui queria só chamar a atenção de uma coisa: ferramentas há muitas e todas as áreas da empresa têm ferramentas. Aqui a única coisa que eu posso chamar aqui a atenção é que a ferramenta, cada um fará a ferramenta que entender. Agora, o esqueleto dessa ferramenta e a forma como ela apresenta os dados que vier a produzir tem que ser de acordo com o que a empresa quer, não é? E tem que servir a todas as áreas da empresa, e isso é o mais importante. Neste particular tivemos o Ótima. O Ótima surgiu quando fizemos a implementação do sistema de gestão de ativos. Ele tem por natureza fazer uma classificação das infraestruturas, ou pelo menos dar um alerta mediante o carregamento de variáveis e de indicadores que estão de acordo com as tipologias das infraestruturas, e depois nos selecionam aquelas que não estão tão bem e que carecem de uma inspeção no terreno. Esse módulo de inspeção também está aqui nesta ferramenta, e está, a tipologia dela é de acordo com a infraestrutura que se vai visitar. Depois, com essa inspeção no terreno, naturalmente que são criadas as ordens, os pedidos de trabalho ou os pedidos de investimento ou na questão da segurança, ou o que for, para se avançar na conformidade do que houver. Isto para as infraestruturas verticais. Ainda nas infraestruturas verticais, e aqui muito também de mão dada com a EQS, temos o Digital Twin, que não é mais do que visitar as nossas instalações virtualmente, o que imaginam que numa empresa como a Águas do Norte é absolutamente fundamental. Uma pessoa sempre que tiver que fazer uma deslocação, estamos a falar de centenas de quilómetros para ir e para vir, portanto é muito tempo perdido, e às vezes é só para ir ver uma determinada situação, que aqui é muito simples de fazer. Estamos a varrer todas as nossas infraestruturas com o Digital Twin, e mesmo a nuvem de 3 pontos pode ser dada às nossas equipas projetistas, tem a possibilidade de fazer as medições milimétricas, não só no interior, também no exterior, e realmente estamos muito satisfeitos. Aqui também temos ainda, por último, as infraestruturas lineares, as chamadas infraestruturas horizontais, e que são vários quilómetros de condutas e de interceptores na Águas do Norte. E aqui esta é a ferramenta talvez que tenha mais maturidade. Desenvolvemos o Fácil, que é a ferramenta de avaliação de infraestruturas, da condição de infraestruturas lineares, e que mais não é do que trazer para o ambiente do SIG, à semelhança do SIG, trazer para o ambiente do SIG aquilo que é uma avaliação que se faça de uma caixa de visita ou do interceptor, através do CCTV. Portanto, sempre que o fazemos, e tem a vantagem de ficar esse histórico dessa avaliação devidamente carregado na nossa... Mas também temos a inspeção vídeo dos interceptores. Depois, mediante a avaliação,
também temos um algoritmo nesta ferramenta que nos diz que metodologia de reparação devemos adotar, se a bala aberta, se o relining, se as reparações pontuais, isto depende do número de avarias que tivemos nesse intersetor, e é uma ferramenta que tem dado, francamente, muitos bons resultados. Nós também somos responsáveis por uma parceria na Baixa, da Águas da região do Noroeste, 8 municípios, onde também temos o abastecimento em Baixa e o saneamento, e aqui estamos a fazer um esforço muito significativo, mais da parte do SIG, que já leva 2 anos, que teve a ver com a implementação da Utility Network da EGRI, que nos está a dar agora também ganhos muito significativos e que nos está a permitir fazer análises porque a Utility Network, para quem sabe, agora não queria aqui entrar, é baseada numa arquitetura, a arquitetura baseada em serviços. Portanto, percebe-se logo a vantagem disso. Nós, estando no terreno com um telemóvel, conseguimos analisar uma rede por pressões, por patamares de pressão, o que é que seja. Conseguimos perceber logo onde é que temos o maior número de rupturas, naquele momento, ou no último mês, ou no último ano. Conseguimos fazer traces, isto também é muito importante, quando temos uma ruptura, conseguimos perceber exatamente quais são os alojamentos que vão ficar, logo imediato, os alojamentos que vão ficar afetados. Isto para responder agora ao último regulamento da ERSAR vai ser muito bom, porque todas as falhas que tiverem mais de 4 horas nós vamos ter que comunicar e, portanto, em boa hora chegou esta ferramenta, porque não foi de propósito, mas calha que nem uma luva. E aqui também estamos a fazer esse esforço e penso que estamos agora a amadurecer e estamos a avançar nesse sentido. Depois, por último, as barragens na palma da mão, este alguns de vós já ouviram falar, é o projeto mais premiado que temos na gestão de ativos, talvez por força também das alterações climáticas, dá-lhe aqui outra visibilidade, mas também devo dizer que temos feito um esforço muito grande, porque temos inclusive um colega meu a tirar o doutoramento na UTAD nesta matéria, e aqui basicamente o que pretendemos é democratizar esta informação. Eu aqui, através do meu telemóvel, consigo saber exatamente os níveis neste momento de todas as barragens que são nossas e onde nós temos captações. Consigo, através desses níveis, perceber, se não chover mais, até onde é que temos a capacidade de abastecer o compromisso que temos com os habitantes que temos, os habitantes nós em alta, mas e não só em termos de quantidade, mas também estamos a avançar em termos de qualidade das albufeiras, da qualidade da água, e estamos também, não menos importante, a questão do regulamento de segurança de barragens, e aí é no sentido de podermos agilizar as comunicações com a autoridade e com o NEC, no sentido de tornarmos toda a informação o mais digital possível para facilitar essa troca de informação. E cheguei ao fim. Muito obrigado e até já. Muito obrigada, Luís. Uma apresentação muito interessante.